Socialismo e Espiritismo, obra de Leon Denis. Bom, esse livro aqui, ele vem ressaltar a diferença do Espiritismo para o socialismo. Alguns espertões, eles querem colocar o Espiritismo, o socialismo, como assim, como se eles andassem de mãos dadas, tal. Não tem nada a ver. É como água e óleo, como eles andam na contramão. São doutrinas completamente antagônicas. Só que alguns espertões, então, eles querem fazer isso. E Leon Denis vem mostrar aqui que o espiritismo não tem nada a ver com socialismo. Inclusive, Leon Denis, chegou a falar que Karl Marx, era um ser odioso e tal, e alguns cara de pau, uns desonestos, alguns pseudo-espíritas, né, pseudo-espíritas, querem associar socialismo com o espiritismo. A composição Socialismo e Espiritismo de Leon Denis chegou ao público brasileiro em forma de livro, fruto de uma compilação de 8 artigos publicados na revista espírita Revue Spirite, então sob a direção do memorável mecenas Jean Meyer, também grande admirador do nosso autor. Pelo que nos consta, a primeira tradução para o nosso português foi a de Wallace Leal Rodrigues, com revisão de Enéas Rodrigues Marques, lançada em 1982 pela Casa Editora Clarim, contendo nesta edição um prefácio de Freitas Nobre e uma série extra de notas de rodapé. Há outras traduções por diversas editoras ou publicações independentes, mas é muito provável que a edição mais popular seja mesmo a do Clarim, que no presente momento já está na 3ª reprodução. Considero relevante informar isto porque, embora possa parecer exagero de nossa parte imaginarmos assim, talvez deva haver um grande número de leitores menos familiarizados com o tema em questão e mesmo com a literatura em geral que façam uma associação direta dos incrementos desta versão abrasileirada com a obra original de Leon Denis. Ou seja, que tome o conjunto da edição terceirizada, prefácio e notas de rodapé como se fosse parte da composição genuína do respeitado filósofo espírita francês, reputado por seus confrades como o grande continuador da obra espírita de Allan Kardec. E a mesma observação se aplica a qualquer edição desta composição que terceiros tenham feito ou venham fazer enxertando os artigos de Leon Denis com suas ideias próprias, incluindo esta tradução que ora apresentamos. Portanto, faz-se necessário que o leitor saiba distinguir bem no conjunto da publicação qual texto é de Leon Denis e qual texto é externo. Notas do tradutor ou editor, prefácios e apresentações, e assim por diante. Prefácios, introdução, prólogo, apresentação, etc. Observações, notas de rodapé e epílogos escritos por terceiros são comuns na literatura geral e nada tem em si de irregular. Em alguns casos, eles são importantíssimos, quiçá imprescindíveis, para a contextualização do texto original em vista de uma melhor compreensão de certos detalhes muito particulares a um determinado local e numa certa época. O desafio aí é os editores externos manterem-se o máximo possível alinhados com o pensamento do autor. Ademais, este desafio se multiplica quando o autor não está mais aqui para recorrer ao seu direito legal a fim de preservar a integridade de suas ideias na referida publicação. Aqui, especialmente falando, é imperativo observarmos, por exemplo, o significado do termo socialismo de que Leon Denis fala, que é numa concepção toda especial, diferente do sentido trivial que atualmente se lhe atribui. O autor o define a seu modo claramente, já no primeiro artigo que doravante trataremos como capítulo.
Logo, ao tomar qualquer menção sua a uma ideia socialista, a honestidade nos impõe remetermos sua aplicação em acordo com a concepção deynesiana, e não ao que hoje normalmente se entende por socialista. É, em suma, um contexto particular distinto das concepções convencionais que precisa ser levado em conta. A inobservância desta definição extraordinária que Leon Denis dá ao referido vocábulo tem levado muitos, por ignorância, desatenção ou até mesmo por corrupção deliberada do intelecto, a confundir e fazer confundir o socialismo defendido pelo autor de que ora tratamos com as ideologias outras que se apoderam desta mesma palavra. Não obstante, insistimos, a clara definição dada à obra, inequivocamente distante do sentido corriqueiro associadas às ideologias vulgares. Este é o pecado capital que por vezes se comete, intencionalmente ou não, ao recortar um trecho de um conjunto e daí, desde pequeno trecho, construir uma interpretação disforme com o contexto verdadeiro, que este mesmo trecho conserva em si quando analisado em acordo com o restante da obra. É o que acontece quando se pega este recorte. Vejam, Espiritismo e socialismo estão unidos por laços estreitos, pois um traz ao outro aquilo que mais lhe falta, quer dizer, os elementos de sabedoria, de justiça, de ponderação, de altas verdades e o nobre ideal sem o qual corre-se o risco de permanecer impotente ou afundar na anarquia. Parece dizer que Leon Denis era socialista, comunista e marxista, e para fazer relação direta da doutrina espírita com ideologias vigentes em nossos dias, cuja essência, o materialismo, é absolutamente antagônica com o pensamento de Denis, de Allan Kardec e de qualquer espírita minimamente esclarecido. É sobre isso, aliás, o enredo desta obra Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis. A incompatibilidade entre a nossa doutrina espírita e as ideologias materialistas que usurpa valores nobres, tal qual a justiça social, como fachadas para suas pretensões torpes. Não por menos é de causar espanto que enxertos venham tentar aproximar o codificador espírita e Karl Marx. Este que Leon Denis simplesmente definiu como um homem ácido e odioso. Como tentou Freitas Nobre, o prefaciador da edição da editora O Clarim, envolvendo também Arthur Conan Doyle num contexto distorcido em que se põe lado a lado espiritismo, socialismo e cristianismo. Este mesmo prefácio recobra as agruras vividas por Leon Denis enquanto operário num tom de vitimismo que se distancia por demais milhares de léguas da postura do nosso escritor filósofo que, ao contrário, exalta os benefícios de ter enfrentado as dores do trabalho excessivo, não por uma espécie de masoquismo, mas simplesmente por uma necessidade evolutiva mesmo. De maneira geral, aquele texto externo é um manifesto em prol da luta de classes, de uma urgência pela transformação material. Isto é tudo o que Leon Denis francamente rechaçou, trazendo para a frente da questão o que realmente convém, a transformação espiritual. Entende Freitas Nobre que o Espiritismo, embora compreenda e explique certos fenômenos sociais e econômicos através da lei da reencarnação, tem que ser eminentemente revolucionário no sentido de reivindicar as mudanças da estrutura da sociedade, combatendo a concentração da riqueza e a ausência de fraternidade, que significam a manutenção dos privilégios e dos excessos no uso dos bens. Ora, Leon Denis diz algo muito diferente disso. O Espiritismo não veio promover essa revolução material, ele veio promover a elevação moral que, então, naturalmente cuidará de reparar os abusos. Em harmonia com a obra kardeciana, Leon Denis reconhece a necessidade momentânea
das desigualdades, das riquezas, recordando que o espírito, no curso de suas existências reencarnatórias, precisa experimentar as mais diversas situações, rico e pobre, patrão e empregado, etc, etc, para afirmar seu caráter e pôr à prova suas aquisições espirituais, inclusive para servir de exemplo ao meio no qual se insere. Também é espantoso vermos notas de rodapé exaltando certas biografias de personagens que o próprio Leon Denis cita como maus exemplos no contexto das ideias trabalhadas. Charles Fourier, por exemplo, é descrito nos enxertos como um homem brilhante, enquanto Pierre Proudhon é aureolado por sua ideia de um banco popular. Sim, eles até podem ter tido alguma boa ideia e as melhores das intenções, mas suas ideologias em geral eram vistas por Leon Denis como desprovidas de um ideal superior, que é a base fundamental para qualquer doutrina apreciável, porquanto Fourier, Proudhon, Marx e outros iguais a esses não lhe serviam de inspiração. Ora, vejam só, Fourierismo juntava a seus ideais de justiça e fraternidade conceitos outros totalmente adversos dos princípios espíritas, tais como a família, o casamento monogâmico e a vocação dos pais para a tutela e educação dos filhos, e como se não bastasse, Fourier defendia a perversão sexual, inclusive o incesto e até mesmo a pedofilia, por considerá-la fruto da condição natural do homem e, portanto, contra a qual não se pode lutar. Já Proudhon, este foi um teórico do anarquismo, ideólogo oposto da ordem e hierarquia preconizadas por Denis, conforme a necessidade organizacional do universo determinada por Deus. Porque então uma grande deturpação tem sido feita desta obra magnífica de Leon Denis? Julgamos por bem oferecer a nossa versão, que não temos a pretensão e a arrogância de supor perfeita, obviamente, mas da qual cuidamos com uma atenção especial para distinguir bem, conforme a nossa ótica, os valores levantados pelo autor e dos quais fazemos franca apologia em face destas distorções conceituais a que temos assistido e contra as quais nos opomos frontalmente em defesa do Espiritismo. Acrescentamos a nossa compilação dos artigos que Leon Denis escreveu logo em seguida à série Socialismo e Espiritismo, sobre o título Espiritualista, também publicados na mesma revista espírita. Neste novo texto, nosso filósofo kardecista vai colocar em pauta o pensamento inovador de um influente político socialista de sua época. Dizemos que Jean Jaurès era inovador exatamente por considerar certos valores espirituais, o que para os socialistas marxistas era abominável. Em exaltando Jaurès, Denis sistematicamente ratifica nesses dois capítulos extra o móvel de sua obra acerca das questões sociais, conforme havia dito. Eu reprovo o socialismo materialista que semeia o ódio entre os homens e, por consequência, permanece infrutífero e destrutivo, como o vimos na Rússia. Eu sou um evolucionista e não um revolucionário. Primeira parte. Jaurès é então evocado exatamente por ser diferente dos socialistas comuns, dos quais Leon Denis dista com folga. Observação: as notas de rodapé sem designação de autoria são aquelas traduzidas das notas originais de Leon Denis. Sugestões de correção e melhorias na tradução são sempre bem-vindas e serão apreciadas com atenção. Por Eri Lopes. Introdução à obra de Leon Denis. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Espírito protetor, Carl
Carl Hus, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. No final de uma vida de abnegação, Leon Denis assume uma tarefa árdua, escrever sobre socialismo e espiritismo. Dedicou-se à tarefa com devoção, como era comum a seu espírito disciplinado e generoso. Essa série, sua última obra, fora imposta pelo alto e executada com empolgação, como afirma a senhora Claire Beaumard, secretária que o auxiliou nas pesquisas. É provável que os espíritos superiores que orientavam Leon Denis soubessem de que estava por vir, mas é quase impossível que o continuador de Kardec pudesse mensurar a total devastação que o socialismo marxista causaria à humanidade no futuro, embora o tenha denunciado com palavras austeras, como veremos. Assustadoramente, as maliciosas técnicas de manipulação comunista foram capazes de transformar um dos textos mais críticos e contundentes desse grande espírito ao materialismo socialista em panfleto de propaganda comunista. A história dessa traição ainda está para ser contada e esperamos que a nova geração o faça, pois é inaceitável que as posturas doutrinariamente corretas de Leon Denis sejam deturpadas, alteradas, adulteradas, ao ponto de permitir ilações mentirosas que vinculariam o pensamento do cristão, do missionário espírita, ao macabro pensamento comunista de Karl Marx. Nos caberá, nessa breve introdução, chamar a atenção do leitor para afirmações de Leon Denis nos artigos intitulados Socialismo e Espiritismo, publicados entre fevereiro e outubro de 1924, bem como nos dois artigos posteriores intitulados Juarez Espiritualista, que não apenas desmentem toda e qualquer possibilidade de afinidade entre o Espiritismo e o marxismo, mas que evidenciam o combate de Leon Denis contra as perniciosas ideias marxistas que se fundamentam em um materialismo brutal, elaboradas por um homem ácido e odioso, segundo a definição que Leon Denis dá de Karl Marx. O primeiro grande truque de manipulação se dá com o uso do termo socialismo. Quem não conhece a história desse termo tem a impressão de que socialismo e marxismo ou comunismo são a mesma coisa. Isso não é verdade. Antes do marxismo já existia o socialismo espiritualista, que os marxistas classificavam de utópico, termo usado para rebaixá-lo. Além da desmoralização dos outros socialismos, os marxistas, em tomando o poder, destruíam todos os outros movimentos socialistas. Em 1937, por exemplo, 10 anos depois da desencarnação de Leon Denis, Stalin executa uma das obras de purificação do socialismo por meio da perseguição, prisão e assassinato entre 1937 e 1938. O grande expurgo vitimou entre 950.000 e 1.200.000 pessoas, dentre estas, os socialistas não marxistas. Estima-se que foram mortos 750.000 socialistas não marxistas pelo regime comunista soviético. Além do assassinato dos discordantes, outra estratégia adotada pelos comunistas foi conquista dos intelectuais do Ocidente, que, por diversos motivos, aderiram ao mais grosseiro materialismo, o marxismo. Portanto, socialismo, a época em que Leon Denis escreve, não significa comunismo ou marxismo. Nosso missionário espírita acompanhou o aniquilamento de todos os outros socialismos da vida espiritual. Obviamente, seria incoerente Leon Denis, um sincero seguidor do Cristo, aderir-se a uma filosofia que classifica de mentirosa. Ver, por exemplo, o conceito de luta de classe, originada de um autor que chama de ácido e odioso e que se destina a promover a ruína social das nações que o adotam. Ao contrário, nosso filósofo espírita alerta para que nos protejamos, pois reprovamos os meios violentos e revolucionários que seriam um perigo
para a sociedade ocidental, depois de ter arruinado a sociedade russa. A época em que escreve, o comunismo apenas iniciara sua obra de destruição que, tempos depois, causaria cerca de 100 milhões de mortes por assassinato, tortura e fome. Embora alguns argumentem que os números são maiores e outros defendam que foram apenas 60 ou 70 milhões de mortes, vejamos o que Leon Denis escreveu sobre o socialismo. Lembremos ainda uma vez, é preciso diferenciar entre socialismo e marxismo. Espiritismo e socialismo estão unidos por laços estreitos, pois um traz ao outro aquilo que mais lhe falta, quer dizer, os elementos de sabedoria, de justiça, de ponderação, de altas verdades e nobre ideal, sem o qual corre-se o risco de permanecer impotente ou afundar na anarquia. O que o autor e os leitores entendiam no início do século O que o autor e os leitores entendiam naquele século sobre isso? Em 1924, quando se lia a palavra socialismo, seria a mesma coisa que eu e você entendemos hoje? Não, claro que não. Para que se tenha a clareza desse ponto essencial, vamos consultar o dicionário da Academia Francesa, da edição da época de Leon Denis. Assim se define o verbete socialismo, da época de Leon Denis. A doutrina dos homens que pretendem mudar a situação da sociedade e reformá-la sobre um plano completamente novo. O que se entendia por socialismo no final daquele século e início do outro significaria hoje, obviamente, reforma social, melhoria da sociedade. Jamais isso poderia ser entendido como equivalente do comunismo materialista de Karl Marx e de seus afiliados. Mais um exemplo deve esclarecer de forma conclusiva esse ponto. Depois de elogiar o livro de Lucien Delislever, Livremos-nos do marxismo, Leon Denis escreve: felizmente, nem todos os socialistas são marxistas. Infelizmente, hoje, após os expurgos de caráter stalinista, não se pode afirmar o mesmo, mas em 1924, o comunismo materialista era apenas uma das correntes que poderia ser chamada de reformadora social ou socialista. Por isso, Leon Denis afirma: todo homem preocupado com o destino de seus semelhantes pode-se dizer socialista, quaisquer que sejam, aliás, as suas predileções. Quer dizer, todo ser humano que se preocupa com seus semelhantes, que se preocupa em aperfeiçoar a sociedade e em reformá-la, poderia ser chamado de socialista. No início do referido século, concluímos mostrando a aversão de nosso amigo de ideal em relação ao marxismo. Ele escreve: os revolucionários violentos que pretendem fundar a ordem social no sangue sobre as ruínas não são mais do que cegos desgarrados. A harmonia social não pode ser estabelecida senão com a justiça, a bondade e a solidariedade. Apresentaremos as ideias de Karl Marx, um dos mais famosos materialistas que já existiu, e Leon Denis, um dos maiores espiritualistas de todos os tempos, sobre Deus e religião, sobre o método de mudança social e sobre os marginalizados da sociedade. Iniciemos com o filósofo do brutal materialismo. O que pregou Karl Marx? Deus e a religião. Escreve Karl Marx na obra Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidas. Ela é o ópio do povo. Também escreve: a religião é apenas o sol ilusório que gira em volta do homem enquanto ele não gira em torno de si mesmo. Editora Bom Tempo, São Paulo, 2010. Não por acaso, logo no início da Revolução Russa, a religião passou a ser tratada como uma das piores atividades antirrevolucionárias. Ensinar a existência de Deus aos filhos era crime punido com 10 anos em campo de concentração, bem como declarar que se acreditava em Deus era punido com a idêntica pena.
À época tornou-se conhecido o poema de Tânia. Você pode orar livremente, mas desde que apenas Deus sozinho possa ouvir. Ela foi condenada a 10 anos por esse poema. Compreensivelmente, Marx também odiava o espiritismo. Conforme documentação histórica, uma carta escrita de punho, ele, sem ser estimulado, declara: o espiritismo eu detesto. Os espíritas estavam entre os condenados na Rússia por acreditarem em Deus. Método de mudança social. O primeiro aspecto que chama atenção sobre Karl Marx é o fato de Leon Denis tê-lo chamado de homem ácido e odioso, algo que deve ser levado em consideração dado a estatura moral do continuador de Allan Kardec, que ao longo da vida demonstrou equilíbrio e humildade, mas nas mais diversas situações. Não conhecemos nenhuma outra afirmação tão contundente em relação a outros indivíduos ao apresentar Karl Marx aos espíritas como uma pessoa odiosa. O apóstolo de Kardec já era um homem maduro e ponderado. Estava com seus 79 anos e com plena consciência que socialismo e espiritismo seria sua última obra. Portanto, tal afirmação não pode ser entendida como rivalidade, despeito e menos ainda leviandade. É o cumprimento de um dever difícil, uma denúncia forte, justa e muito necessária. Karl Marx pregava a violência como único meio de reforma social. Em seu livro mais popular, O Manifesto do Partido Comunista, de 1848, escreve: os comunistas não se rebaixam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Os proletários nada têm a perder nela a não ser suas cadeias. Sobre os marginalizados, Marx não odiava apenas a religião em geral, ou o espiritismo em particular, odiava também a classe burguesa, os mais altos na escala social, mas igualmente aqueles que estavam nas posições sociais mais baixas. Ele os classificava como desprezo de lumpenproletário. Afirma no mesmo livro: o lumpenproletário, esse produto passivo da putrefação das camadas mais baixas da velha sociedade, pode às vezes ser arrastado ao movimento por uma revolução proletária. Todavia, suas condições de vida o predispõem mais a vender-se à reação. Sabemos o que os comunistas são orientados a fazer com seus opositores, mas quem é o lumpen proletário? Os quais Karl Marx chama de escória social, passiva e apodrecida. São os operários que caíram em desgraça social, são os mendigos e os outros indivíduos socialmente marginalizados, são aqueles mais pobres ou mais socialmente excluídos do que os operários. O ácido pensador também nutria desprezo pela burguesia pequena e pela classe média, além de considerar os agricultores e camponeses dispersos e desorganizados, incapazes de colaborar com a revolução salvadora do comunismo. Karl Marx parecia odiar tudo o que se opusesse ou não colaborasse para sua obra de destruição. Sua lista de ódio era imensa. O que pregou Leon Denis? Vamos comparar com o que pregou Karl Marx. Vamos comparar as três características centrais do pensamento de Karl Marx com o de Leon Denis, uma tarefa ao mesmo tempo fácil e estranha, por serem eles diametralmente opostos. Deus e a religião, segundo Leon Denis. O conhecimento das leis espirituais é, portanto, indispensável para estabelecer a verdadeira natureza do ser e sua adaptação cabível aos diferentes ambientes sociais. O que Karl Marx seria o primeiro inimigo ou inimigo central a ser destruído? A religião e a consciência da existência de Deus
Para o continuador de Allan Kardec, era o conhecimento central para a reforma social, divergindo a visão limitadora do materialismo de Karl Marx, que ensina que religião, consequentemente Deus, é um sol ilusório. Discorda Leon Denis, que esclarece o grande enigma. Discorda Leon Denis, que esclarece em O Grande Enigma. O universo vive e respira, animado por duas correntes poderosas, a absorção e a difusão. Por essa expansão, por esse sopro imenso, Deus, o ser dos seres, a alma do universo, cria. Por seu amor, atrai a si as vibrações do seu pensamento e da sua vontade. Fontes primeiras de todas as forças cósmicas movem o universo e geram a vida. A matéria, dissemos, é um modo, uma forma transitória da substância universal. Ela escapa à análise e desaparece sob a objetiva dos microscópios para se transmudar em radiações sutis. Não tem existência própria. As filosofias que tomam por base repousam sobre uma aparência, uma espécie de ilusão. Capítulo 2, Unidade substancial do universo. Em capítulo posterior, Leon Denis continua. Por essa expansão, por esse sopro imenso, Deus, o ser dos seres, a alma do universo, cria. Por seu amor, atrai a si as vibrações do seu pensamento e de sua vontade. Fontes primeiras de todas as forças cósmicas movem o universo e geram a vida. A matéria, dissemos, é um modo, uma forma transitória da substância universal. Ela escapa à análise e desaparece sob a objetiva dos microscópios, para se transmudar em radiações sutis. Nada tem existência própria. As filosofias que tomam por base repousam sobre uma aparência, uma espécie de ilusão. Em capítulo posterior, continua: Deus é o sol das almas. É dele que emana essa força, às vezes energia, pensamento, luz, que anima e vivifica todos os seres. Quando se pretende que a ideia de Deus é inútil, indiferente, tanto valeria dizer que o sol é inútil, indiferente à natureza e à vida. Para o marxismo, Deus é uma ilusão. Para o espiritismo, Deus é o criador de tudo. A negação da existência de Deus, como explica Kardec, é sempre sinal de inferioridade e revolta. Método de mudança social. São palavras de Leon Denis. De acordo com meus textos anteriores, fui classificado como um dos socialistas. Entretanto, eu tive o cuidado de dizer: eu não aceito o socialismo sem a doutrina espiritualista que o tempera, o adoça e tira dele todo o caráter de ácida violência. Eu reprovo o socialismo materialista que semeia o ódio entre os homens e, por consequência, permanece infrutífero e destrutivo, como vimos na Rússia. Eu sou um revolucionário, eu sou um evolucionista. Eu sou um evolucionista e não um revolucionário. Além disso, escreve: em todos os casos, não será pelo crime e pelo sangue que poderemos fundar um regime de fraternidade, solidariedade e amor. Como lemos, por exemplo, em A Gênesis, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, ao contrário do que distingue os espíritos atrasados, é primeiramente a revolta contra Deus por se negarem a reconhecer qualquer poder superior à humanidade, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternais de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, de apego a tudo o que é material, sensualidade, ambição e avareza. E aqueles que, malgrado sua inteligência, seu caráter, perseveraram no mal, na sua revolta contra Deus e contra as suas leis, seriam daí em diante um entrave para o futuro progresso moral, uma causa permanente de problema para a tranquilidade e a felicidade dos bons, pelo que são excluídos desse mundo e enviados para outros menos evoluídos. Lá
eles aplicarão sua inteligência e intuição dos seus conhecimentos adquiridos em favor do progresso daqueles entre os quais são convocados a viver ao mesmo tempo em que expiarão suas faltas passadas e o seu endurecimento. Eis a proposta espírita de reforma do mundo. Dessas considerações implica que, para ser mais segura e prática, a reforma social deve começar pela reforma de si mesmo. Se cada um de nós se impôs uma disciplina intelectual, uma regra capaz de sufocar, de destruir o fundo do egoísmo e da brutalidade que os tempos nos legaram, toda a bagagem mórbida que trazemos ao nascer e que é herança de nossas vidas passadas, e isso de modo a fazer nascer em nós o novo homem, o melhoramento do meio ambiente, seria rápido, poderíamos aí instaurar um regime que, com a ordem e a liberdade, traria aos homens mais felicidade, pois acabamos de ver que a causa de todos os males está dentro de nós mesmos, e bastaria superar o que há de inferior e ruim em nosso ser para nos tornarmos mais felizes. A felicidade não está fora de nós, portanto, mas sim na nossa forma de julgar as coisas, na nossa mentalidade. Sobre os marginalizados. Como discípulo de Kardec, Leon Denis conhecera e meditara sobre a história de Marx, o mendigo tão bem retratada em O Céu e o Inferno. Por isso, entendia o absurdo em julgar uma pessoa por seu grupo social. Para o nosso autor, a grandeza da alma humana merecia mais reverência do que as aparências ou as ilusões, classificações de classe ou grupo social. Para o nosso autor, a grandeza da alma humana merecia mais reverência do que as aparências ou as ilusões ou as ilusórias classificação. Recapitulando, para o nosso autor, a grandeza da alma humana merecia mais reverência do que as aparências ou as ilusórias classificações de classe ou grupo social. Ao escrever sobre a dor humana em sua maior obra, O Problema do Ser e do Destino, dedica suas páginas aos sofredores da terra. Fundamentalmente, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do nosso passado recaem sobre nós com todo o seu peso, determinam as condições de nosso destino. O sofrimento, muitas vezes, não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas, mas sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição do progresso. Todos os seres têm, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos, principalmente a todos aqueles que sofrem, têm sofrido ou são dignos de sofrer, que dirijo estas palavras. Não há desprezo, nem crítica ou condenação aos que sofrem, mas o amparo emocional sincero e amigo ao dizer: todos sofremos e todos crescemos em direção a Deus. Esse simples quadro comparativo das ideias de Karl Marx e de Leon Denis sobre Deus, reforma social e fraternidade, penso, são já suficientes para esclarecer aos que buscam a Deus com sinceridade sobre qual o melhor caminho a seguir. A título de complemento de nossa apresentação das ideias centrais dos artigos dessa obra, destacaremos o pensamento de Leon Denis sobre a família, o nacionalismo, a iniciativa privada, a democracia, o alcoolismo e o desarmamento. Família e nacionalismo. A família e a pátria, para Leon Denis, são merecedoras de amor, devoção. Escreve ele: em primeiro lugar, não há outro direito senão aquele que resulta dos méritos adquiridos, dos serviços prestados, de uma participação efetiva na obra da civilização e do progresso. Todo direito adquirido comporta uma série de obrigações correspondentes
e estes deveres são tanto mais numerosos quanto o direito é mais preciso, mais extenso. Deveres para com a família, para com a pátria, para com a humanidade. No outro trecho, volta ao tema. Dessa maneira é que o nosso espiritualismo traz em todas as coisas um elemento regenerador. Ele ensina a amar a família e a pátria, mas, sobretudo, nos traz essa noção sublime da grande família humana, a fraternidade das almas, a comunhão de todos em busca de um mesmo desiderato, a ascensão lenta e gradual de todos para mais perto da luz. Entende-se assim que o amor à humanidade é uma extensão do amor devotado à família e à pátria. Leon Denis sempre amou sua pátria. O amor à pátria leva Leon Denis, apesar de ter sido dispensado, a ingressar no exército e colaborar com a França na Guerra Franco-Prussiana, 1870-1871, conforme ele narra em artigo na Revue Spirite, de janeiro de 1923, sobre o título de L'Espiritisme, la théorie et les fatos. Em minha vida atual fui isentado de todo serviço militar em face à franqueza de minha vista. Em minha vida atual fui isentado de todo serviço militar em face à fraqueza de minha vista. Entretanto, em 1870, sentindo que poderia prestar um serviço qualquer, alistei-me como voluntário. Em 15 dias aprendi o manejo das armas e completei o curso da escola de pelotões, de maneira a servir de instrutor nos quadros do meu batalhão. No espaço de 6 meses, tornei-me sucessivamente suboficial, subtenente, lugar-tenente, e estaria ainda progredindo em graus se a paz não tivesse feito. Pessoal, às vezes cai aqui porque o celular está encostado aqui, então alguém se alguém se interessar em ouvir o livro áudio, quando acontece isso é porque cai aqui um apêndice aqui, eu pus para encostar o celular aqui. E outra coisa, a minha pronúncia das palavras em francês, em inglês, obviamente que estão todas erradas, que eu não sei falar nem francês, nem inglês, não sei falar francês, nem inglês, obviamente que estão erradas a minha pronúncia. Eu sei espanhol só, entendo espanhol, eu sei falar também espanhol, tal, mas francês, inglês, e não entendo. Então, obviamente que a minha pronúncia não está correta. Em minha vida atual, fui isentado de todo serviço militar em face à fraqueza da minha vista. Entretanto, em 1870, sentindo que poderia prestar um serviço qualquer, alistei-me como voluntário. A família e a pátria, para Leon Denis, são merecedoras do mais elevado sacrifício e nunca objeto de desprezo ou meios para a obtenção de vantagens pessoais. Iniciativa privada. Leon Denis confia que um socialismo sábio e prudente deverá sempre dar uma grande parte da obra geral à iniciativa privada, que é uma fonte de energia, de emulação e de concorrência frutuosa. Obviamente, para o marxismo, a iniciativa privada é a fonte de todos os males sociais. Democracia, divergindo frontalmente dos que defendem a ditadura do proletariado, afirma Leon Denis, além de ser a favor da democracia, que as ditaduras das classes mais baixas seriam as piores ditaduras. Sou a favor da democracia, que por si só parece capaz de assegurar a pacificação e a reaproximação entre as pessoas. Os estados despóticos e a política dos soberanos tendem naturalmente a usar da força para aumentar seu domínio, enquanto as democracias em que o conjunto dos cidadãos eleitos deve decidir sobre as questões graves, são poucos favoráveis à guerra que, longe de restituir, arruína os povos. Mas o despotismo
de baixo não é melhor do que aquele de cima. É bem pior, porquanto mais brutal e mais cego. O alcoolismo e outras drogas. Embora o tema do alcoolismo na atualidade tenha se tornado mais complexo, devido às campanhas de liberação de variados tipos de drogas, a reflexão espírita mantém seus princípios tão bem expressos por Leon Denis, que de fato preocupava-se com os operários e os marginalizados, por isso escreve: com efeito, o problema intelectual se religa intimamente com o problema moral. Ambos nos impõem o dever de combater o alcoolismo e todos os vícios que entravam o desenvolvimento da raça. Devemos ensinar o homem a respeitar a si mesmo, a salvaguardar a sua própria dignidade, porque, elevando o nível moral, trabalhamos ao mesmo tempo para solucionar todos os problemas difíceis da nossa hora presente. Desarmamento. Conhecedor da realidade humana e das manhas dos falsos profetas, Leon Denis tem uma postura muito firme em relação ao desarmamento. A ideia de desarmar os povos e os indivíduos sempre foi acalentada por dois diferentes grupos, os sonhadores e os perversos, e denuncia, em tom austero, uma conferência internacional sobre desarmamento dos países realizada em 1922. A conferência de Washington sobre o desarmamento foi uma farsa, conclui Leon Denis. Em seguida, o missionário espírita expressa sua opinião sobre desarmamento desta forma: a necessidade de um fator moral aqui é evidente. Não se pode pensar em desarmar as mãos sem desarmar os espíritos. É óbvio que ninguém em sã consciência vai acreditar que o fato de apenas o agressor estar armado é garantia de paz. O desarmamento material, antes do desarmamento espiritual, é ato de autodestruição, originado na ingenuidade ou na incapacidade de compreensão da realidade do mundo terreno. Na Rússia comunista, por exemplo, possuir uma arma era considerado ato de terrorismo. O stalinismo preferia que os cidadãos confiassem ao Estado sua proteção. Para concluir, é preciso esclarecer que esse não é um livro de combate. Não nos interessa polemizar. Esse livro é de alerta, é aviso aos que querem ser fiéis ao pensamento espírita e que respeitam outras crenças e descrenças, desde que não sejam desumanas e não promovam atrocidades. Nosso objetivo foi de colaborar com o leitor pouco familiarizado com o pensamento social do século de nosso objetivo foi o de colaborar com o leitor pouco familiarizado com o pensamento social do século de Leon Denis, auxiliá-lo a entender as elucidações do continuador de Allan Kardec em relação às ideias perniciosas que, infelizmente, arruinaram milhões de vidas sem nunca implementar a sociedade prometida e que são adotadas sem sérias reflexões e estudos por muitos que se dizem espíritas. Leon Denis alerta aos espíritas sobre as doutrinas destrutivas, mas de forma nenhuma incentiva o combate físico às pessoas que a professam, embora a defesa da família e da pátria seja sempre um dever de todo espírita consciente. As informações que vinculamos não se destinam a ser munição contra os inimigos do cristianismo e do espiritismo. São elementos de defesa, pois como cristão devemos saber a forma de nos posicionar ante aqueles que, conscientes ou não, tornam-se agentes da maldade. Afinal, eles não lutam contra nós, desafiam o Cristo e a ordem por si. Por isso, é preciso ter piedade e, ao mesmo tempo, saber proteger-se. Devemos sempre ter como referência o Cristo. Permitam-me um exemplo. Um juiz ético, ao julgar um casal brutal, pode ter sentimentos de revolta e até desejar a morte do criminoso, mas sabendo que a lei não permite tal pena, independentemente de seu desejo momentâneo, irá aplicar a pena segundo as leis vigentes. De forma semelhante,
caso se condoa com a situação do criminoso, não poderá simplesmente inocentá-lo de crime cometido. Assim age o cristão. Sua referência é e sempre será o Cristo. O Cristo, ainda que sua vontade seja intensa de agir de forma impulsiva, irá submeter-se às diretrizes do Mestre. O cristão, ainda que sua vontade seja intensa de agir de forma impulsiva, irá submeter-se às diretrizes do Mestre. Indagará, por exemplo, como agiu Jesus ante a multidão. Essa pergunta torna-se indispensável, pois o comunismo orienta seus seguidores a agir como multidão, e aqueles que não desejam trair o Mestre e juntar-se euforicamente à multidão devem aprender a lidar com ela. O Cristo, no momento culminante de sua vida no mundo, de braços amarrados e colocado em frente à multidão, como é típico do comportamento em massa, a algazarra, a gritaria, as palavras de ordem indicavam uma única coisa: todos queriam o gozo de um espetáculo sangrento. O Messias deveria ser crucificado. Barrabás, por ser violento e criminoso, era parte da multidão, e a coletividade não se reconhecia no pacífico filho de Maria. O que fez o mestre? Silenciou. Essa lição é por demais preciosa para a atualidade. Entrar na vibração dos violentos apenas nos enfraquecerá. Debater com a turba enlouquecida é desviar-se, é enlouquecer. Mas sempre o silêncio deverá ser nossa resposta. Há exceções. Quando Cristo é envolvido por um grupo agressivo que busca envolvê-lo em um assassinato, o mestre age em defesa da vítima. Ainda assim, é preciso uma extraordinária cautela. Homens enfurecidos queriam apedrejar uma mulher. Pegue em adultério. Queriam praticar a justiça com as próprias mãos. Que faz o mestre para defendê-la? A única coisa possível, desvincular os indivíduos da coletividade. Lembremos o grupo dos revoltados. É sempre assassino. Como fez? Primeiro silenciou. Passou a escrever na areia, como a permitir que um pouco de calmaria tocasse os corações revoltados e sedentos de violência socialmente justificada. Matar e destruir em nome da justiça apaixona os espíritos inferiores. Em seguida, de forma genial, ele quebra a unidade da turba ao falar: jogue a primeira pedra quem não tem pecado. Eis a vitória. Cristo desfez o vínculo doentio da multidão agressiva ao fazer que cada um pensasse na própria vida antes de apedrejar o próximo. Ao cristão, portanto, cabe apenas a interação com individualidades. Não podemos querer ser mais inteligentes do que o Cristo e participarmos de embates que envolvem multidões desvairadas. O terceiro exemplo é ainda mais marcante. Ao se aproximar de Genezaré, Cristo foi recebido por uma multidão de espíritos inferiores. Autodenominavam-se legião, eram muitos. A forma como abordam o Cristo é reveladora de uma estratégia perigosa. Assim narra Lucas. Quando viu Jesus de longe, correu e o reverenciou, gritando com grande voz, diz: Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, não me atormentes. Primeiro, eles se aproximam de Jesus, o reverenciam, filho do Altíssimo, para logo em seguida dizer: não me atormentes. Essa é a inversão revolucionária, como tão bem entendeu Dostoiévski. Os demônios se fazem de vítimas, fingem-se de humildes, reverenciando Jesus, para em seguida o atacarem como se fossem vítimas. Não me atormentes tu. Nossa, um apontamento aqui impressionante, mas é impressionante como bate perfeitamente com o comportamento dos esquerdistas. Impressionante. A gente chega até a ficar impressionado como bate perfeitamente com o pensamento vitimista, como eles agem, como eles são vitimistas. Ora, o que fazia o Cristo para atormentá-los? Socorria sua vítima. Mais uma vez, Jesus lida com uma multidão para desafiá-la, mas para socorrer alguém em grande necessidade e permite que eles se retirem para uma manada de porcos.
Entendamos, portanto, como cristãos, este não é um livro de desafio ao comunismo, é um socorro para quem dele não quer ser vítima ou para quem deseja se libertar dele. É preciso antes orar com piedade por todos aqueles que se tornaram suas vítimas, ao invés de condenar os algozes antigos ou atuais. É indispensável que sejamos cristãos para não sermos mais um a alimentar a turba assassina em trocas energéticas de ódio. Sabemos que existem leis magnéticas que nos mostram que combater o mal com maldade é comungar com o anticristo. Prende-se a turba enlouquecida por elos magnéticos poderosos que nos arrastariam a mundos inferiores em um futuro próximo. É o que desejam os inimigos do Cristo. Não sejamos lobos e assim não cairemos nas armadilhas de lobos.